uma palestra com Reginaldo Alves, né, Reginaldo? E o Reginaldo, um estatístico e consultor municipal, CEO da Sigma Tecnologia, com mais de 25 anos de experiência na área de estatística e finanças públicas municipais. Reginaldo é graduado em estatística pela Universidade Federal de Minas Gerais, atuou em projetos relevantes, o IPEAD, na Universidade Federal de Minas Gerais, o IPSENG, na Anvisa, além de participação em diversos projetos. Como fundador e CEO da Sigma Tecnologia, lidera o desenvolvimento e implementação de sistemas de gestão, monitoramento e auditoria em todo o Brasil, oferecendo consultoria estratégica para municípios na busca pela eficiência fiscal e tributária. Então é nesse sentido, hoje vai falar um pouquinho sobre o VAF e ICMS para nós, e com isso a gente vai adquirir mais conhecimento. Por favor, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Na pessoa do presidente Cassiano, eu cumprimento todos os prefeitos, prefeitas aqui presentes. Desde já agradeço a oportunidade, é uma honra para mim, muito grande, estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência com vocês. Agradecer a Terezinha Esperandio, né, nossa guerreira, mulher de muita força, né, que vem batalhando em prol dos direitos dos municípios em assuntos específicos, né, ligado à geração de energia, ligado aos municípios alagados. Essa experiência aí de 30 anos da associação, né, e a Terezinha tem a plaquinha de patrimônio ali da associação, e tive o prazer de conhecê-la num momento muito difícil, né, para todos nós, e das discussões e debates, né, que envolvia a reforma tributária, tanto na Câmara dos Deputados quanto do Senado, e tive a oportunidade de passarmos quase uns 4 meses por aqui, né, Terezinha? Fazendo muitas audiências e fazendo a nossa defesa em prol dos municípios que representam quase 70% do PIB do nosso país. E é disso que eu quero trazer um pouco para vocês. O título, né, que foi dado para a palestra, eu, como um bom aluno, eu aceitei o título que a Terezinha me deu para a palestra, né, Terezinha? Terezinha que me deu esse tema, e a gente desenvolveu em cima desse tema algumas coisas que nós vamos conversar aqui, né? Então é isso, para evitar os efeitos nocivos da reforma tributária. Então eu já quero abrir um parêntese em relação ao tema, né, que eu obedeci o tema que a Terezinha me colocou para debater com vocês. E esse parêntese para dizer, toda reforma tributária é nociva? Obviamente que não, né? A discussão sobre reforma tributária vem sendo feita no Brasil há muito tempo, né? Para o lado da sociedade, né, dos empreendedores, das empresas, do CNPJ, eu costumo dizer que a reforma tributária ela atinge 3 pilares. O primeiro pilar é quem é um CNPJ, que é o contribuinte, empresário, pagador dos impostos. Então, a reforma tributária está muito voltada para a simplificação, está muito voltada para, digamos, melhorar o ambiente tributário do Brasil, né? Então, a gente visita hoje grandes empresas, elas têm andares com centenas de pessoas para cuidar da área tributária da empresa, enquanto ela deveria talvez estar mais focada ou ter um olhar para a produção, mas ela precisa disso pela complexidade. Então, o ICMS, senhores, ele é um problema para o nosso país, isso aí é indiscutível, né? Está o prefeito conversando aqui com o prefeito de Epitácio, né? E ele dizendo, ele está na divisa, do lado de lá é Mato Grosso do Sul, do lado de cá é São Paulo, e do lado aqui a alíquota do ICMS é 18, aí Mato Grosso pôs ao 10. Aí daqui a pouco todo mundo, as empresas da cidade dele está migrando para o outro lado do rio, né, prefeito? Porque vai pagar uma alíquota de 10%. Isso não vai existir mais agora aqui, tá? Então é a questão da guerra fiscal. Então, quando a gente fala dos efeitos nocivos da reforma, nós vamos pontuar um trecho da reforma, tá? Que
é muito, a forma com que foi construída é muito danoso para os municípios. Então eu disse que a reforma tem 3 pilares: o CNPJ, né? Ela tem o CPF, que na verdade, quando nós compramos uma camisa, né? O ICMS, que é o imposto, e o PIS, CONFIS, o que vai incidir, quem está pagando somos nós no custo dessa camisa, do sapato, da gasolina, da alimentação, né? Então, o que muda para nós, CPF, com a reforma, o que muda para o CNPJ e o que muda para o governo? Então, nós estamos falando das 3 esferas: União, Distrito Federal, Estados e municípios. O que muda para a gente? Então, nós vamos trazer o recorte do município. De que forma a reforma impacta o município? E a reforma como um todo, ela tem também as suas benesses. Então, eu só estou justificando aqui para os senhores a palavra nocivo, tá bom? Para não ficar parecendo que toda reforma tem que ser rasgada e jogada fora, tá? E aí, assim, essa minha fala, ela é técnica, tá? Ela é técnica, uma avaliação técnica, não tem a ver com cor, é disso. Agora, algo muito grave foi feito que impacta para os municípios, e isso que a gente vai discutir um pouco aqui, tá? Então, vamos lá, basicamente, assim, no conceito mais básico da reforma, tá? Que é o IVA, né? A criação do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, tá? A nossa reforma, ela é com o IVA dual. O que significa isso? 5 impostos vão ser substituídos por um. E esse ele, digamos que ele se divide em 2 partes, tá? CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é o que vai importar para a gente, que vai substituir o ICMS e o ISS. A CBS vai substituir o PIS, o CONFINS, o IPI vai ser extinto, tá? Então, o CBS é União e o IBS Estados e Municípios. Então, não vai existir mais o conceito separado de ICMS e ISS. O IBS, ele é a junção dessas 2 coisas. Então, não vai existir mais um imposto separado sobre o consumo, quando é mercadorias e produtos, e um imposto sobre serviço. Isso tudo vai ser uma coisa só, chamada IBS. Então, daí já o grande impacto para os CNPJs prestadores de serviço. Porque minha alíquota máxima de prestação de serviço é 100%. Tá, mas agora eu não pago mais ISS, eu vou pagar IBS. Qual vai ser minha alíquota? Eu vou ter redução? Essa discussão não é para a gente aqui hoje, que eu não vou discutir a parte da reforma que impacta a CNPJ, ok? Nós vamos falar daquilo que tem a ver com partilha, ou seja, o que nós vamos discutir aqui, na prática, nem é nada tributário, tá? Então, a reforma, ela mexe, de certa forma, até no pacto federativo. Nós vamos falar aqui de partilha. Tá? Como é que esse dinheiro chega para o Estado, chega para o município, a União fica com quanto, o Estado com quanto, o município com quanto, o município agora não tem mais ISS, e como é que eu fico com isso agora? Eu não tenho mais ISS, a cota parte do ICMS, que hoje figura dentre as 3 principais receitas do município, agora ela não existe mais, porque vai existir a IBS, então eu vou viver agora o quê? De FPM? Como é que vai ser isso? Esse é o foco que nós vamos dar, tá? Então, já guardem para vocês o seguinte: o ISS vai ser extinto. E aí nós vamos falar quando, qual é a transição, mas que dinheiro vai repor o que você tem de ISS, o que vai recompensar isso? A cota parte do ICMS, que figura dentre as suas 3 principais receitas, com certeza, como é que ela fica? Tá? E, na verdade, os municípios produtores, o ICMS tende a ser a principal receita daquele município, até acima do FPM, porque o FPM é pela tabela, né, de população, e o ICMS tem a ver com produção. Então, principalmente os municípios da MUSO, que são municípios onde estão as hidrelétricas, tende a ter valor adicionado alto, uma participação importante no ICMS, e então, e as populações não são tão grandes onde estão as hidrelétricas, né? Então, às vezes, o ICMS é a principal receita. Quando eu falo ICMS,
nós estamos falando da cota à parte, porque ICMS é um imposto estadual, quem legisla é o Estado, quem fiscaliza é ele que arrecada, mas de tudo que ele arrecada, 25% pertence aos municípios e é dividido baseado em alguns critérios que a gente vai falar aqui. Então é isso, vamos avançar, né? Então o CBS, essa figura é bem interessante, são os tributos que vão ser substituídos, né? O PIS, CONFINS, o IPI vai ser extinto, tá? Quem vai administrar? A União, e já começa a valer totalmente a partir de 2027. Então, o CBS, ele vai começar primeiro do que o IBS, tá? Até porque ele é mais simples, é só da União. Ele vai ter um teste agora em 2026 e a partir de 2027 já não tem PIS, já não tem COFINS e já o IPI vai ser extinto, tá? Já fica aí uma questão para a gente refletir, que o IPI, hoje, ele faz parte da divisão da cota parte. Na verdade, a gente fala cota parte do ICMS, mas é cota parte do ICMS IPI. Então, já começa uma perda com a extinção do IPI. Porque o IPI hoje, um pedaço do IPI chega para vocês, naquela cota parte de toda terça-feira. Tá, mas agora, a partir de 2026, já não tem mais IPI, né? Então, como é que vai ser essa compensação? Não se falou muito sobre isso, tá? E o IBS, né, que nós já falamos aqui, vai ser o ICMS mais o ISS, quem vai administrar estados e municípios. Parcialmente, quando fala que parcialmente 2026, na verdade 2026 vai ser um teste com 0,1% de IBS, tá? Sendo que a metade ficaria para os municípios, a metade para o Estado. Mas, na verdade, não está claro ainda o que vão fazer com esse dinheiro arrecadado com o teste. Tá? Então, tem um teste em 2026 com o IBS, mas o que vai ser arrecadado não está explícito ainda o que vai ser. Mas, gente, o que importa aqui nesse momento, e totalmente a partir de 2033, tá? Então, o IBS só passa a valer completamente a partir de 2033. Então, nós vamos ter 2 momentos de transição, tá? Então, já vamos... podemos já adiantar e falar um pouquinho da transição, mas então ficou claro isso aqui, como é que vai ser dividido, né? E nesse novo cenário, os municípios precisam repensar as estratégias. Então, nós temos até 2032, tá? Ainda vai existir ISS e ICMS, eu vou explicar sobre isso. E o que o município tem que pensar, né? Exatamente o que a ministra falou aqui ontem, e aí isso é um pensamento que nós temos que construir na nossa cultura, que é o planejamento para médio prazo, né? Então, o que essa reforma vai exigir dos municípios é um planejamento, algumas ações imediatas, umas para médio prazo e umas para longo prazo, até porque a transição, a segunda fase, que começa em 2033, vai ir até 2077. Então, talvez alguns não estarão lá para finalizar essa passagem, né? Agora, cabe a gente que está envolvido no assunto, gente, trazer o que está escrito hoje, tá? Isso é o que está definido, já está aprovado e promulgado. Agora, se alguém disser assim, mas isso, ninguém garante que isso vai adiante, ou que vai ser remodelado, ou que vai ter ajustes no meio, provavelmente. Mas o que está escrito hoje é isso, é uma transição até 2077, nós vamos entender, mas o que é? Por quê? Por que vai ir de 2033 até 2077? Por que precisa disso? Por que pensaram nisso? Isso vai funcionar? É uma outra história, né? Agora, isso está promulgado, então eu penso que nesse momento os municípios têm que se planejar baseado no que está aprovado e no que está posto, né? E se o pensamento é assim, mas eu vou fazer isso ou aquilo para o outro prefeito que vai entrar daqui a 8 anos, que vai entrar daqui a 4 anos, esse pensamento a gente pode juntar, se o pensamento for esse, vamos juntar nossas malas, pôr dentro da sacola e vamos embora. Porque aí nós estamos perdendo tempo aqui, né? A gente lida muito com isso no dia a dia, né? Com esse pensamento, não vou fazer isso porque vai ficar para o outro gestor. Né? Esse é um tipo de pensamento que não faz sentido, na minha opinião, para uma plateia como a nossa aqui, né? Então a gente está administrando municípios, administrando cidades,
por um tempo, né? E temos a responsabilidade sobre os munícipes e sobre aquelas pessoas. Agora, se eu penso em fazer algo que o fruto disso é mais adiante, por causa de um planejamento de médio prazo, e é outro gestor que vai colher os frutos daquilo, aí eu não faço por causa disso, me perdoe, mas é um pensamento extremamente, na minha opinião, medíocre, né? E a reforma exige dos municípios um planejamento para imediato, médio prazo e longo prazo. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Tá? É de 2033 até 2077 que vai ser a transição. Tá? Então vamos lá, vamos explicar de forma bem didática primeiro. 2027 até 2032. O que vai acontecer nesse período? Tá? Nesse período vai começar o IBS, tá? Mas também vai ter a substituição vai ser gradual. Então, de 2000, olha a dificuldade que nós vamos enfrentar técnica. De 2027 a 2032 vai ter IBS, vai ter ISS e vai ter ICMS. Tá? Vai existir os dois sistemas. De tal forma que o IBS gradualmente vai aumentando de alíquota e o ISS e o ICMS vai diminuindo até acabar em 2032, tá? Ou seja, eu estou querendo dizer para vocês que a arrecadação de ISS vai continuar existindo até 2032, tá? O que vai provavelmente ser acertado agora nos novos projetos que estão sendo elaborados é que a sua alíquota lá, que é de 5% de um determinado serviço, vai ter que ir reduzindo ao longo de 27 até 32. Entenderam isso? Ela é 5, do outro ano ela é 3,5. Isso não ainda está definido, mas está definido a lógica da redução gradual. Ué, então, se você tem um serviço que a alíquota do ISS é 5%, em 2027, em 2028 não vai poder ser 5%, em 2029 também não, e até 2032 para ele zerar, né? E o critério de distribuição, a parte do ICMS que continua no sistema atual, a repartição também é pelo sistema atual e o IBS pela nova sistemática? Excelente a pergunta qual que é o nome do senhor? Breta. José Carlos Breta. Bretas, sou Bretas, muito bem. Breta. Excelente a pergunta do Breta. O que se arrecadar de ICMS, ISS não é direto no seu caixa. O que se arrecadar de ICMS, a repartição continua com os atuais critérios, tá? Que vai ser 75% é do Estado, 25% é dos municípios. Os 25% que pertencem aos municípios, no mínimo 65% é por valor adicionado, né? Minas Gerais é 75%, Rio é 75%, o Espírito Santo é 75%, Goiás é 70%, nem todos os estados passaram o VAF para 65%, tá? Para entrar com critério educacional. Então, mas é no mínimo 65%, obrigatoriamente 10% é do critério educacional. Aí muitos estados têm população, área geográfica, o ICMS ecológico, que é o índice de meio ambiente. Então, a divisão do ICMS continua normal nesse período de 27 a 32. Tá? E aí eu já falo para os senhores, que eu vou adiantar um pouquinho o que eu vou falar mais à frente, mas os senhores trabalharem nos critérios de divisão do ICMS, se já era relevante, agora é mais relevante ainda. Então, por exemplo, se na apuração do valor adicionado, que é o principal critério hoje da divisão do ICMS, a padaria de frente à prefeitura não está computada pela Secretaria de Fazenda, você está tomando prejuízo na cota parte do ICMS. A lojinha de roupa, a lojinha de sapato, a hidrelétrica, a usina de álcool e açúcar, né? Fizemos um trabalho em Ilha Solteira, o ano passado, né? Aí está a Terezinha, está o prefeito Otávio, que sabe disso. Lá tem uma usina que está em Pereira Barreto, mas a plantação de cana, assim, a maior parte da plantação de cana é dentro de Ilha Solteira. Isso está estabelecido na fórmula do VAF lá de São Paulo, assim em Minas também, assim é quase em todos os lugares do Brasil. Peraí, eu tenho uma plantação de cana-de-açúcar, tá? Mas essa cana-de-açúcar não está sendo vendida. Essa cana-de-açúcar é matéria-prima para a produção de álcool e açúcar. Porém,
a cana em si, ela tem o seu valor. E como que isso funciona na contabilidade da indústria de açúcar e álcool? Funciona da seguinte forma: a cana é entrada para ela, e ela transforma aquilo em açúcar e álcool, etanol, e isso vai ser na saída, que é as vendas que ela vai fazer, transferências e assim vai. Então, todo o valor que a cana tem, a cana bruta tem, 100% desse valor é valor adicionado. Então, se um produtor de Ilha Solteira está emitindo nota para a indústria de açúcar e álcool, tá? Da cana vendida, ali garantiu o VAF, na nota do produtor. Mas se a própria plantação é da indústria, ela só colhe a cana e bota na produção dela. Mas ela emite uma nota, chamada nota de entrada própria. Ela emite uma nota, em geral não, toda nota se envolve 2 CNPJs. Um é do emitente e o outro é o destinatário. Toda nota tem 2 pessoas envolvidas, ou 2 CNPJs, ou um CNPJ e um CPF. Então, a indústria de açúcar e álcool emite uma nota, onde ela é a emitente, CNPJ dela, ela é a destinatária também, CNPJ dela, naquela nota, e ela vai colocar lá X toneladas de cana-de-açúcar, preço unitário, preço total, uma nota de 1 milhão, por exemplo. Esse 1 milhão virou valor adicionado de onde aquela cana foi plantada, mesmo a indústria de açúcar e álcool estando em outro município. E tem a declaração, chamada AGIA, no caso de São Paulo, onde essa indústria de açúcar e álcool diz assim: olha, eu usei de cana-de-açúcar 100 milhões em 2024. Desses 100 milhões, 20 é de Pereira Barreto, 10 é de Ilha Solteira, 20 de acordo com onde ele colheu aquela cana. Aí vocês acham que eles fazem isso? Eles jogam tudo para a cidade onde eles estão. E isso é muito fácil de descobrir processando o quê? XML de nota fiscal eletrônica, que é o que a gente vem fazendo. Eu estou dando esse parênteses para dizer para vocês o quão valor adicionado é complexo e o quanto ele fica furado. E ele continua, eu entrei nesse assunto para dizer que ele continua valendo de 2027 até 2032. Então, o município que ele não tem conferência do seu valor adicionado, ele não sabe quais são as principais empresas que geram valor adicionado. Gente, quando a gente fala valor adicionado, é assim, para até falar o conceito de valor adicionado. Valor adicionado é uma parte do PIB. Ele não é monetário, ele é uma régua que mede o movimento econômico. Tá? Então, ele é medido em milhões, bilhões, mas ele não é base para pagar imposto, ele não significa nada financeiro. Ele é economia. O conceito básico de valor adicionado, imagine que você tem uma indústria que produz microfone no seu município. E para produzir esse microfone, aquela indústria compra uma série de insumos. E tem uma linha de montagem que entra um monte de peça e lá no final sai o microfone. Os insumos desse microfone, separadamente, cada peça dele, custou, hipoteticamente, R$500, tá? E aí eu produzi milhões de microfone e esse microfone vai ser vendido no atacado por R$800. Essa indústria, ela fez dinheiro, ela criou economia, por isso o nome é valor adicionado. Outros estados chamam de valor agregado. Ao invés de eu ir lá e imprimir 3 notas de 100, quando eu vendi esse microfone, eu fiz isso. É como se eu tivesse impresso 3 notas de 100. Eu criei economia. Eu juntei um monte de coisas que separada valia 500 e que juntas agora num processo de produção vale 800. Esse é o conceito de valor adicionado. Valor adicionado é aquela lojinha que você tem na sua cidade, que vai lá no Brás, compra uma camisa 50 e vai vender 80. Então essa pessoa criou R$30 na economia. Isso é valor adicionado. Valor adicionado que vai influenciar, que influencia na divisão do seu ICMS, para apurá-lo, precisa de todas as empresas da sua cidade. Desde as do Simples Nacional, às grandes empresas, CNPJ por CNPJ. Aí eu pergunto para vocês, qual é a principal empresa que gera valor adicionado no seu município? Que é ela que está te trazendo cota parte de ICMS de volta e vai continuar trazendo até 2032. Quais são o rank 10? O Simples
Simples Nacional aparece lá na lista, está apurado, está correto? Eu acho todos os dias empresas que estão zeradas, todos os dias problemas de produção, problemas de divisão de vaga. Conversando com o prefeito de Epitácio, transporte é um furo gigante na apuração de valor adicionado. Por quê? Porque o frete Por que a gente está falando de transporte? O transporte é um serviço, mas ficou na incidência do ICMS, né? Se eu tenho ISS, por que tem um S no ICMS, né? Que é Imposto de Mercadorias, sobre circulação de mercadorias e serviços. Porque alguns serviços, como energia elétrica, comunicação, transporte, ficou na incidência de ICMS. Pega a sua conta de luz, você vai ver você pagando ICMS lá. Pega a sua conta de telefone, você vai ver você pagando ICMS. E assim também é quando é um frete. Só que o frete, ele tem um problema, que a nota de um frete já envolve 4 CNPJs e não 2 mais. Porque pode ter um tomador, o prestador, pode ter o que vendeu. Então, o VAF do frete é muito básico o conceito, tá? Todo transporte gerado com início no seu município tem que gerar VAF para vocês. Mas a transportadora é de São Paulo, o CNPJ dela é de São Paulo. Não importa, se o frete começou lá em Ilha Solteira, lá em Epitácio, lá em Contagem, lá em Juiz de Fora, lá em Palmas, onde o frete inicia, o valor daquele frete, em geral no Brasil, 100% do frete vira VAF, o valor daquela nota, se for R$1.000, R$2.000, R$3.000, a soma de todas tem que dar o VAF do transporte do seu município. Tá? Mas isso depende não só da Cefaz, depende da Cefaz, da transportadora, do tomador em alguns casos, e isso vira uma salada. E, em geral, eu afirmo para vocês, o município que não olha isso, o frete está virando VAF para onde a transportadora está sediada. O frete deveria ser do município A, está ficando para o B, porque a transportadora pertence ao CNPJ do B. Mas por quê? Porque ela não informou que aquela quantidade de frete foi do outro município. Resumindo, e voltando à pergunta do senhor, a divisão de ICMS arrecadada naquele período continua sendo com base nos atuais critérios, sendo que o principal é valor adicionado, e eu já alerto os senhores para o critério educacional, né? O critério educacional começou já a valer quase em todos os estados, ele representa 10% da divisão dos 25%, né? Então, Minas Gerais, por exemplo, vai dividir esse ano de ICMS para a educação, vai dividir cerca de 1 bilhão e 800, que vai dar os 10%, dos 25, que vai dar por volta de uns 18 bi. São Paulo, só para o critério educacional, vai dividir esse ano cerca de 6 bilhões. Aí vocês, como é que é isso? A minha parte está certa? O valor que está vindo para mim está certo? Não está? Né? Aí tem que entender o critério educacional, todas as informações que são usadas nele, se o censo está preenchido corretamente. Então, cada município precisa de entrar nisso. E aí, o critério educacional e valor adicionado são critérios muito complexos para serem auditados, para serem monitorados e para fazer gestão. Então, ambos esses dois itens precisam de tecnologia, precisa de sistema, né? Então, sistema hoje é algo que vai ajudar muito os municípios a garantir que seu valor adicionado está correto, e nesse período 27 a 32, o que tiver de CMS continua sendo repartido dessa forma. À vontade. Essa questão que você colocou da produção de cana interfere no futuro? Se o município não faz agora, ele pode fazer no futuro? Você fala, a cana vai ser plantada futuramente ou ela já existe hoje? Quando a reforma se implantar, o município não faz isso hoje, ele pode corrigir isso no futuro? Não, o ciclo é anual, então ele tem que corrigir a cada ano, senão ele perde. Agora, o que vai acontecer a partir de 33 é que é o que nós vamos falar aqui, que é o triste. Que aí, a partir de 33, se você produz cana ou não produz cana, não vai influenciar em nada mais na partilha. Se você tem uma indústria de açúcar e álcool, você implantou mais uma e tem duas, não vai te ajudar em nada. Se você tinha uma indústria de calçado, agora você tem 5, não vai te ajudar em nada. Se você plantava 70 hectares de cana e agora você está plantando 200, não vai te ajudar em nada. Essa é a parte nociva da reforma para os municípios. Nós vamos falar aqui um pouquinho. A partir de 2033,
tudo que o município fizer na parte produtiva, que hoje é medida por valor adicionado, inclusive a geração de energia elétrica, que tem incidência de CMS e que gera valor adicionado, não vai influenciar absolutamente na divisão do IBS. Tá? Então, nesse período, vai ter IBS também. Reginaldo, mas e o IBS? O que vai ser feito com ele? 90% dele vai ser retido inicialmente e liberado gradualmente até 2077. Vamos entender isso. O que arrecadar do IBS, aí nós vamos, eu vou deixar para explicar isso aqui um pouquinho mais à frente, que eu quero mostrar um desenho para vocês que vai facilitar. Esse desenho, tá? E eu criei esse desenho aqui rapidinho ali, e ele é o resumo do que a gente precisa de compreender, e eu vou concluir com as ações, né? Então, nós estamos falando primeiro dos conceitos, e depois eu vou trazer ações práticas, o que vocês devem fazer, né? E sobre as ações, Terezinha, depois você pode controlar meu tempo, porque senão eu vou ficar meio perdido, tá bom? Por favor. Sobre as ações, gente, eu quero dizer para vocês uma coisa. Às vezes é muito bonito a gente ver as pessoas dizendo sobre coisas, é bom fazer isso, é bom fazer aquilo, ou trazendo os conceitos igual nós estamos fazendo. Mas se vocês não transformar em ações práticas o que vocês vão levar daqui hoje, não vai resolver nada. É como um médico, quando você está doente, você vai ao médico, ele te dá uma receita, te receita um remédio, 2 remédios, 3 remédios, e você volta para casa e diz, não, eu não vou tomar isso, eu não vou beber isso, e vai continuar doente. Então, mais do que compreender o que nós estamos dizendo aqui, é voltar para o município de vocês, juntar ali a equipe e refletir, olha, quais são os passos práticos que nós vamos dar, né? E aí está aqui a associação, né, que tem todo um suporte que pode dar para vocês. Inclusive, a associação está cumprindo já aqui hoje com essa palestra o item 2 da meta. Se vocês pegarem lá na revista, nas 5 metas para 2025, olha lá a meta 2. Ela tem a ver com isso, sobre orientações de ações que os municípios devem ter para mitigar os efeitos da reforma e melhorar suas receitas, né? Eu costumo dizer assim, gente, os municípios sofrem, a partilha é injusta, aquela história, né? A União fica com todo o dinheiro, tudo isso é verdade. Aí aquele famoso ditado do Pires, né? Não tem o ditado do Pires, que os prefeitos ficam com o Pires pedindo ajuda, isso é verdade? É verdade. Só que aí a gente roda o município e aí vai olhar, o município está cobrando IPTU de uma planta de valor que tem 30 anos. Aí o terreno que está no centro da cidade, que o metro quadrado custa R$100, no cálculo do IPTU é R$7,50. Aí você vai olhar o ISS do Simples Nacional, desde que foi agrupado para a Receita Federal, né? Hoje, como é que o Simples Nacional paga os seus impostos? É numa guia única, que tem PIS, CONFINS, contribuição social, ISS, se for prestador de serviço, ICMS, e o Banco do Brasil faz a divisão e deposita lá para vocês o dinheiro. Cai lá, todo dia um arquivinho DAF 607 com o Banco do Brasil dizendo quem pagou, quem não pagou. Aí o município não sabe quem está pagando, quem não está pagando, quem gerou PGDAS, quem não gerou. Gente, a gente tem um software de gestão fiscal do ISS que ele faz um cruzamento tão simples, e a primeira coisa que roda no município e pega o ISS, é bom que você pode pegar 5 anos, ele faz um cruzamento e aí eu fico abismado a listagem que ele traz. Sabe qual que é o cruzamento? PGDAS versus nota fiscal. A nota fiscal de serviço é emitida na plataforma da prefeitura. Vocês têm sistemas para emissão de nota fiscal. Aí uma empresa emitiu 50 mil de nota fiscal numa competência de janeiro. Quando você pega a PGDAS dele, aí tá, pegou a PGDAS, já começou a complicar. É outra base, é Receita Federal, é um arquivo que é diário, mas tá bom. Pegou a PGDAS, o cara declarou 10. Meu filho, você tem 50 mil de nota e declarou 10 mil?
Aí o município não sabe que ele pode mandar recados, avisos, notificações dentro do DTE da Receita, lá no ECAC, que quando o contador do Simples entrar, vai chamar DAS em atraso. Não é a Receita que está falando para ele, não, é o município. E o município não sabe que pode fazer isso. Gente, o Simples Nacional está completamente abandonado. Mas está todo mundo querendo dinheiro, querendo isso, querendo aquilo. Aí você tem planta de valores, você tem o seu cadastro imobiliário, você tem o seu cadastro mobiliário e econômico. ITR, ninguém quer mexer com ITR, porque o ITR agora pode ser 100% do município, vocês sabem disso, através de um convênio. Ninguém quer mexer com o valor de terra nua, os fazendeiros, tal, aquele negócio todo, não vou mexer com isso. Então, existem alguns enfrentamentos, né? E a gente tem que enfrentar. Mas vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui no meu desenho. A IBS, tá? Eu coloquei ali 3,5 e 14,3 são alíquotas que estão estimadas, tá? Então, 14, 17,8, vamos arredondar aqui 18. Tá? Vamos supor que o IBS vai ser 18%, tá? 18. Parte do IBS, a maior, é do Estado e parte é do município. Então, vamos entender muito bem isso aqui, ó. Esse primeiro gráfico não tem a ver com partilha. Vocês não vão ter ISS mais, mas vocês vão ter uma parte do IBS. O que significa isso? Vamos entender. Quando alguém no seu município vai lá no posto de gasolina e abasteceu, ou ele vai na drogaria e compra um remédio, ou ele vai no supermercado e faz uma compra, que imposto que esse contribuinte está gerando? ICMS, ok? Não é isso? Hein, senhores? Me ajudam, não é? ICMS. Comprou remédio, comprou alimentação, ou roupa. Aí você vai ver lá no cupom, aquele cupomzinho que você recebe, vai ter lá. Ali, agora vamos falar do modelo de hoje, que eu já volto nesse, tá? Naquele momento, quando o consumo aconteceu dentro do seu município, você gerou ICMS, mas esse ICMS vai para o Estado, 75% é do Estado, e 25% não é seu, porque o consumo foi no seu município, não. 25% é de quem? De todos os municípios que estão no Estado. Tá? Então, se uma empresa do seu município pagou uma guia de ICMS de R$4.000, funciona assim, caiu lá na conta do Estado 4.000, o Estado tira 3 que é dele, imediatamente, que é 75%, sobrou 1.000. De quem é aqueles 1.000? No caso de Minas, dos 853 municípios. Se fosse São Paulo, dos 645 municípios. Tá? Ah, tá, mas dos 1.000 que eu vou ter que dividir para todo mundo, um vai receber 10 centavos, o outro vai receber R$1, o outro vai receber R$15 de 1.000, o outro vai receber, Betim vai receber 180, Belo Horizonte 170, Contagem 120, e vai sobrar ali os municípios que têm menos economia, né? A economia não é tão pujante, vai receber valores menores. Mas os 1.000 pertencem a todo mundo. Mas como é que vai ser no IBS? Aqui no IBS não é assim. Tá? No IBS, alguém foi lá e abasteceu no seu município, 3,5% é do município, onde o consumo ocorrer. Entenderam isso? Não é partilha, pertence ao município. Aí, a grande sacada que a gente já está construindo, e importantíssima, porque ela mexe com cultura, tá? Gente, existem muitos municípios, principalmente na região metropolitana, talvez não vai se aplicar muito para vocês, mas eu acho que alguém vai se enquadrar no que eu vou dizer, que há o consumo, porque agora, por que isso tudo, tá, gente? O IBS vai incidir onde? Na origem. No destino, não é mais na origem. Então, quem produz a energia não vai ter isso computado no seu movimento econômico. Vai ter computado no seu movimento econômico onde essa energia está sendo consumida. Se você tem 2.000 pessoas na sua cidade, sua população é de 2.000 pessoas, você tem uma fábrica de sapato e você produz sapato que dá para abastecer 10 cidades do Brasil. Tá? E você vende sapato em todo o território nacional. A cidade que está produzindo aquele sapato
não vai aproveitar de nada disso aqui, porque ela é pequena, lá quase ninguém compra sapato no volume, ela vende para as outras cidades, vai gerar IBS onde? Onde aquele sapato foi adquirido e não onde ele é produzido. Essa é uma das grandes mudanças da reforma. A incidência vai se dar no consumo, tá? Então, se os municípios que estão perto uns dos outros, o ABC Paulista e tal, ninguém obedece território para abastecer, para comprar um sapato, para comprar um terno, para fazer uma compra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se o seu município, os munícipes consomem muito no município vizinho, aqui já é um prejuízo gigante para vocês. Então, nós temos que começar a criar com essa lógica uma cultura dentro do município para o consumo acontecer onde? No seu território, no CNPJ que está no seu território. Porque quando ele fizer a compra do supermercado do município vizinho, ficou 3,5 para o município vizinho. Mas quando ele precisa de escola, é você que tem que dar. Quando ele precisa de posto de saúde, é o seu. Quando ele precisa de caminhar e tampar os buracos da rua, é você que tem que tampar. Mas quando ele vai lá e compra no supermercado do vizinho, ele deixou 3,5 lá. Primeiro grande problema disso aqui. Ó. E a situação do comércio eletrônico? A do comércio eletrônico é onde for o consumidor. Toda a venda eletrônica, ela tem lá o CPF de onde aquela pessoa é. Então, é onde ele morar que vai ser considerado o destino, né? O consumo está se dando naquele local e esse valor vai pertencer àquele local. As regiões metropolitanas vão ter muito problema com isso. Então, nós já estamos pensando, considerando só essa primeira parte aqui, campanhas, sistemas, aplicativos de nota fiscal premiada, que alguns já viram isso. São Paulo tem, Minas tem, né? Nota fiscal premiada. Tem lá um brinde que vai ser sorteado pelo número da sorte, né? Então imagine os seus munícipes com um aplicativo cadastrando os cupons fiscais deles lá no QR Code, e cada nota dele tem um número da sorte, tá certo? E esse número da sorte vai concorrer para incentivar o consumo onde? No seu território. Então, primeira coisa, vamos avançar porque meu tempo vai acabar. Aqui não é partilha, tá? 14,3% vai para o Estado, 3,5% do IBS fica para o município onde o consumo ocorreu. Agora, da parte do Estado, que é os 14,3%, nós estamos chamando de IBS estadual. O que é o IBS estadual? É o pedaço do IBS maior que pertence ao Estado. Compreenderam isso? Do pedaço que pertence ao Estado, que é o meu segundo gráfico, 75% é do Estado diretamente e 25% é de todo mundo. Então, aqui, nessa segunda fase, nós temos o mesmo modelo que é hoje do ICMS. Tá certo? Agora, veja bem, esses 25% aqui, que pertencem a todos os municípios, não tem a ver com onde o consumo aconteceu. Entenderam isso? Tá? Dos 14, virou a parte que é 100% do Estado. Do 100% do Estado, 25% vai pertencer a todos os municípios daquele Estado. Então, isso aqui é um sistema de partilha. Então, Reginaldo, os municípios vão ganhar 2 vezes no IBS? Vão ganhar direto aqui, quando o consumo acontecer no seu território, e vão ganhar aqui dentro dos 25%. Mas os 25% é divisão, é partilha, vai pertencer a todo mundo. Tá bom. Mas essa partilha vai ser feita de que maneira? Essa partilha vai ser a distribuição dos 25% aos municípios, artigo 158, inciso 4, está aqui lá no texto, né, da reforma. 80% população, 10% educação, 5% meio ambiente e 5% cota igualitária. Resumindo, a maior parte desses 25% vai ser repartido com base no critério população. Vocês sabem quantos municípios no Brasil têm menos de 10 mil habitantes? 48%. 48%. Gente, sabe para onde vai ir esse dinheiro? Sabe para onde vai ir
a maior parte desses 25, obviamente, para os municípios mais populosos, principalmente capitais, e por aí vai. O grande trabalho para isso estar aqui desse jeito foi da FNP, que é a Frente Nacional dos Prefeitos das 100 maiores cidades. Eles já entendiam isso aqui, foram orientados, fizeram todo um trabalho para que isso ficasse assim na reforma. Só que aí sim, é muito danoso isso aqui, tá? Muito danoso. Vou dar um exemplo prático, tá? Vou dar um exemplo prático. Vamos pegar aqui o município, vou pegar aqui, ó, Pernambuco, Itacurubá, tem 4.284 habitantes, tá? E hoje tem um ICMS, uma parte de ICMS, diz aqui a base é 2023, de 6 milhões ano, tá? Essa é uma cidade que tem produção. O que vai acontecer com ela? Vamos voltar lá no meu desenho, tá? Ela só tem 5.000 habitantes. Nem todos esses 5.000 vai consumir 100% dentro dela, então já piora. Então ela vai ter um pedaço muito pequeno aqui, porque o consumo dela é pequeno, porque a população dela é pequena. Então aqui ela vai ter já uma arrecadação muito pequena proporcional aos outros. Tá bom, mas não, calma que ela vai participar aqui dentro dos 25. Tá, mas dentro dos 25 ela tem 4.000 habitantes. E o índice de população é a minha população em relação à população do estado. Enquanto a capital vai ter lá um índice de 50, o meu índice vai ser de 0,01. Porque é 4.000 em 18 milhões no caso de Minas. Ou seja, o que ela vai pegar desse pedaço aqui é uma fatia tão transparente que vai ter que pôr no microscópio para enxergar. Então ela não tem aqui na partilha. Vai acontecer o que com esse município? É isso. Então, municípios igual do nosso amigo de Epitácio, né? Tem 40.000 habitantes, né, prefeito? 40.000 habitantes. Ele é alagado. Mas você pega a Ilha Solteira, talvez um exemplo melhor, que tem a hidrelétrica. Ilha Solteira hoje tem, acho que cerca de 30.000 habitantes, não deve ter mais de 30. Ela tem um valor adicionado de 2 bilhões. E aí, uma coisa é a proporção da minha produção de energia elétrica em relação à produção econômica do estado de São Paulo. E isso dá para ele um índice de participação muito bom no ICMS. Agora, quando for por população, vai ser 26.000 dividido pela população do estado. Então, o que ela tem de ICMS, no caso de Ilha Solteira, perde 80%. Se essa regra fosse hoje, era 80% a menos no repasse do ICMS. E, por outro lado, o consumo dentro de Ilha Solteira não vai cobrir isso nunca, porque a população é pequena. Você tem 26.000 habitantes, aí você tem o ABC, que cada município tem 1 milhão de habitantes. Tá bom. Reginaldo, por que fizeram assim? Talvez entenderam que onde tem mais gente precisa de mais dinheiro. Mas onde tem mais gente tem mais voto também, né? Óbvio. Agora, para as pessoas consumirem, que é onde estão os grandes centros urbanos, precisa que alguém faça o quê? Produz. Então, por exemplo, eu tenho um município em Minas que vai perder, se esse critério fosse hoje, perderia quase 80%, que é Abricampo, tem lá menos de 5.000 habitantes. O VAF não é 2 bilhões, igual é de Ilha Solteira. O VAF de Abricampo vai estar lá na faixa dos seus 100 e poucos milhões. Mas o que eles têm lá? Café. Então, primeiro, eu tenho 2.000 habitantes, eu não tenho consumo. Mas eu tenho uma produção. Abricampo é o maior produtor de café do planeta? Não. Mas tem uma produção que, para o tamanho do município, é muito importante. Aí a gente tem produção de café, de hortaliça, de frutas, tem produção pecuária. Eu estou falando dos grandes pecuários. Não, eu estou falando do queijo, do leite. Gente, eu estou falando de produção. Municípios pequenos que têm produção importante, quando eu falo importante, o pessoal adora pegar exemplos como São Gonçalo do Rio Abaixo,
Conceição do Mato Dentro tem 6 mil habitantes e um ICMS de tantos milhões no ano por causa da mineradora. Gosta de pegar Paulínia por causa da Petrobras, né? Da Petrobras, da usina, e alguns municípios na Bahia. Aí eles pegam casos isolados e esquece que tem lá um município de Capim Branco, em Minas Gerais, que tem produção de leite e que gera um VAF importante e que tem 3 mil habitantes. Esse sistema aqui, de dividir os 25% por esses critérios, vai gerar um desincentivo de crescimento econômico gigantesco e vai eliminar, extinguir mais de 1.000 municípios no Brasil. Não vai sustentar, não vai ter como sustentar. E o problema é o seguinte, que para produzir café o cara precisa de estrada, e quem põe o trator para fazer a estrada é quem? É o município. A ponte cai, quem tem que resolver? É o município. O boi tem que ser transportado, quem que resolve? É o município. Só que o município agora não tem dinheiro para isso mais. Não tem por quê? Porque o que ele produz não é contado mais no sistema de partilha. Que critério desse aqui é econômico? 0. Agora, isso já está feito. O que a gente vai fazer agora com isso, né? Isso vai ser implementado de uma vez só ou vai ser escalonado? Vai ser escalonado. Durante 50 anos. 5 agora e mais 45 a partir de 2033. Que aí é o que eu estava dizendo sobre esses... aqui, ó, sobre os 90% da arrecadação do IBS será retida. Então, aquela divisão ali por população, educação, vai ser feita só com um pedaço do IBS. Mas não, mas 90 é muito, ficou só 10. Como é que esses 90 aqui vai ser distribuído? Vai começar em 2033 com 90 e vai cair 1,45 avos cada ano. Sabe como que esse dinheiro vai ser dividido? Aí diz, não, então eu estou tranquilo. O município pequeno está tranquilo, porque não vai usar agora a população, não vai usar aqueles critérios. Ah, tá, mas vai dividir baseado em quê? Tem 2 linhas na lei dizendo como vai ser dividido. E eu vou te falar para vocês, a gente sabe que isso vai dar problema. Quem vai mandar nesse dinheiro é o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo vai acabar escolhendo para você é tanto, para você é tanto, para você é tanto. É isso. Mas lá está escrito, aí vem uma coisa que a gente tem que começar a fazer imediatamente, tá? Inclusive esse texto não está aprovado, viu, Terezinha? Ele me preocupa, mas ele já tá público, está no PL, mas ele não está aprovado. Que estão colocando a média de arrecadação do ICMS, do ISS, de 2019 a 2026. Então, ou seja, não estão dando nem chance, com essa média, de você melhorar a sua arrecadação do ICM, do ISS agora. Na minha opinião técnica, a média... Reginaldo, você me confundiu agora. Então é melhor explicar mais detalhadamente. Se 90% do IBS vai ser retido no primeiro ano e só 10% vai ser dividido baseado naqueles critérios de população, esses 90% vai ser dividido como? Aí estão dizendo que vão manter a média que o município teve de arrecadação de ICMS, não arrecadação, cota parte. Cota parte de ICMS somada com o ISS de 2019 a 2026. Então vamos supor, se dessa receita você teve, a sua média deu 10 milhões por mês, eles vão ir nesses 90%, pegar 10 milhões e te entregar. E dizem que vão atualizar pela inflação no ano seguinte. Ah, tá. Isso em qual período? Até 2077. Só que o 90 vai diminuindo. Primeiro é 90, aí em 2034 é 88, vou arredondar. Aí depois é 86 e de 2 em 2 até finalizar em 2077. Primeiro, não sabe se o dinheiro que esses 90% vai juntar vai ser suficiente para suportar a média de cada um. Segundo, se essa média fosse calculada mesmo, para mim deveria considerá-la até 2030 pelo menos, que você vai ter muito ISS e ICMS ainda, e não parar em 2026. Segunda coisa. Terceira coisa sobre isso, esse sistema está te estagnando.
Entenderam isso? Está te estagnando. Porque o que faz aumentar a sua participação nos 25, à medida que os anos forem passando, é você ter mais gente. Por quê? Porque como essa média sua vai ficar congelada, então assim, pô, Reginaldo, hoje meu município tem 50 milhões de cota-parte de ICMS no ano. Tá bom, só que eu estou implantando aqui, vai começar a operar agora em 2025, uma planta fotovoltaica. Uma usina fotovoltaica gigante. Isso vai elevar o seu ICMS, se fosse o ICMS em 2027, de 50 milhões para 60. Porque hoje, se você leva uma indústria, faz fotovoltaica, se o agronegócio melhora no seu município, se o comércio melhora, a sua cota-parte melhora. Agora, se eu estou te dando uma média de 19 até 26, eu estou te congelando. Você pode pôr indústria lá, pode vender mais, a indústria pode ampliar, porque o valor que você vai estar recebendo está congelado. E mesmo depois de 77, agora vamos lá para frente se isso é que vai ficar dessa forma, mas depois de 77, que vai ser dividido baseado só nisso, o que faz aumentar a receita é, ou você tem mais gente que está consumindo mais, ou as pessoas têm mais renda e estão consumindo mais, dentro do seu município, aí essa parte sua aqui pode ir aumentando. Agora, aqui dentro dessa, você só participa se você tiver mais gente, isso não vai acontecer. Não vai. Então, ou seja, se você ali, se o município crescer, mais indústria, mais negócio, não vai influenciar em nada do que você recebe aqui dentro. Batalhamos muito, a associação batalhou muito. Tem 2 grandes estudos publicados, né, pela AMUS, está no site da AMUS, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, dizendo do quão nocivo era isso aqui. E a proposta era dividir. Gente, deixa 40 população e 40 valor adicionado. Porque aí eu estou privilegiando, ainda estou reduzindo, mas ainda estou privilegiando o município que faz o quê? Produz. Nesse sistema de partilha, não estou falando de sistema tributário aqui, não estou falando de alíquota, não estou falando de incidência, estou falando de partilha. Pacto federativo. Nessa forma de partilha, os municípios produtores estão muito prejudicados. Muito. Para finalizar, vamos só dar uma olhada aqui eu vou deixar esse quadro aqui, tem municípios igual Marabá, por exemplo, que perde 51%, Ipiranga do Norte, 64%, Piranhas em Alagoas, 61%, Lajeado, em Tocantins, 81%, aí Paulinha vai acabar, né? Paulinha perde 90% do que ela tem na partilha. Aqui eu trouxe esse quadro, o Vitória do Xingu, 90%. Quem está perdendo menos nessa seleção que eu fiz aqui, eu acho que é um aqui de 29%, que é o de Pernambuco, ela perde 30%. Não, tem um de 8 aqui, né? Que é Alto Paraíso. Provavelmente tem população, não tem um ICMS tão grande, né? Agora, vocês querem ver esse impacto aqui para qualquer outro município? Tem aqui o link, tá? Tá lá publicado na AMUSO. AMUSO, impactos da reforma tributária. Lá vocês vão encontrar todo o Brasil e esse cálculo aqui feito para todo o Brasil, e a gente demonstra que as perdas, elas estão acumuladas nos municípios produtores, está acumulado nos municípios que têm maior PIB, tá? E são cerca de 1.700 municípios. E os que ganham também numa proporção muito grande, tá? Os que ganham tem uma faixa ali, tem uma faixa que empata, e tem uma faixa que ganha valores muito estratosféricos, que obviamente são quem? Os municípios mais populosos. Mas que para fornecer todos os produtos para esses municípios populosos, precisa de ter os municípios que produzem. E aí, isso ficou desbalanceado, né? Sim. Sim. Vão ter os fundos regionais, vão ser criados? Eu posso dizer sim, dizem. Mas se ele for criado, não está contemplado esses municípios que perderem poder acessar
dê prioridade para acessar esse recurso? No que está escrito, hoje está tudo muito geral, Pezão, não está específico. Eu acho que isso vai ser troca política depois, porque aí não é técnico, né? O que está garantido aqui para os municípios produtores é não usar os itens de distribuição de uma vez. É mais ou menos assim, eu vou ir te matando, mas vai ser aos poucos, até chegar em 2077. Então, o que dizem que vai garantir você não perder receita, porque está mudando, é, na verdade, que o IBS não vai ser distribuído de uma vez, baseado em quê? Baseado em população, meio ambiente. Aqueles critérios não vão ser utilizados para 100% do IBS. Vai começar com 10, depois 12, 14, 16, até fechar 100% em 2077. Então, o argumento não é o do fundo regional. O argumento é o seguinte: sabe o que você tinha de ICMS e ISS? Nós vamos te manter. Esse é o argumento. Vai ser mantido. Você não vai perder. Tá, mas e o que eu batalhar para desenvolver? Eu fico com o quê? É isso, né? Também tem a segurança que tem o recurso. Veja a Lei Candir, que tiraram o ICMS dos estados exportadores para depois ter um fundo compensar. Levou 30 anos. Pois é. Terezinha, mais um minutinho só para dizer o seguinte: medidas para compensar. Então, eu termino dizendo o seguinte, gente, comece imediatamente a olhar o seu VAF. Tá? Mas olhar o VAF é olhar com tecnologia. Se você não tiver processamento de nota, se você não tiver processamento de PGDAS, está olhando o que a Secretaria do Estado está fazendo e acreditando no que ela está fazendo. Depois, educação, então o critério educação, gestão e fiscalização do ISS. Procure saber no seu município como é que está o ISS, como é que está sendo fiscalizado, como é que está o Simples Nacional. Imposto de renda do tema 1130, os municípios estão perdendo horrores, tem que começar a fazer isso agora. Você não pode pagar uma nota de computador, de mesa, de televisão, de alimentação, de gasolina, sem fazer retenção do imposto de renda. Repercussão 1130, portaria 2145 de 2023. E você tem os 5 anos para trás por causa dessa decisão. Tem município que não está nem sabendo disso ainda. Tá? Cadastro imobiliário, já falamos aqui um pouco sobre ITBI, né? O pessoal... valor, base de cálculo para ITBI, o imóvel vale 1 milhão, está pagando ITBI em cima de 250 mil. Coisas desse tipo acontecem todo momento, por causa da avaliação. ITR, né? Vocês, principalmente os municípios têm muito território, né? Emplacamento de veículos, continua valendo, metade do IPVA é do seu município. Campanhas para isso, para emplacar no seu município. E investimentos em educação para melhorar o índice da educação. É isso, muito obrigado, desculpa a delonga, espero ter contribuído aí com vocês para o pensamento. Tá ali os nossos contatos, a Terezinha também aí é de primeira mão, tem os nossos contatos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, muito obrigado por esse tempo. Bom dia.